Se você cria algum desses conteúdos, esse vídeo é para você. Vou apresentar um aplicativo extremamente útil para quem trabalha com narração, podcasts, aulas, audiobooks, vídeos para YouTube ou qualquer produção de voz profissional. Meu nome é Roberto Santos e este é o canal Roberto Santos Scripts. Você provavelmente durante a edição de um vídeo já teve de juntar trechos com áudios gravados em níveis diferentes entre si, alguns altos, outros baixos. Vamos analisar um código Python completo que implementa um leveler inteligente para voz narrada em 48 kHz. Ele é facilmente adaptável para outras taxas. E o mais interessante, ele não faz apenas uma normalização simples. Esse sistema remove problemas do áudio, corrige diferenças de volume, controla picos, preserva a naturalidade da voz e evita aquele efeito artificial conhecido como pumping. Tudo isso de forma automática. Mesmo que você seja iniciante em processamento de áudio, eu vou explicar cada etapa de forma clara e prática. E se você já é programador experiente, também vai entender exatamente as decisões técnicas utilizadas nesse pipeline. Visão geral do projeto. Antes de analisar linha por linha, vamos entender o objetivo geral. Esse aplicativo foi criado para resolver um problema muito comum. Em narrações reais, a voz nunca fica perfeitamente uniforme. Alguns trechos ficam baixos, outros ficam altos. Às vezes o narrador se afasta do microfone, às vezes se aproxima demais. Simulando um áudio estourado falando bem próximo do microfone. Simulando um áudio baixo, falando baixo e com o microfone mais distante. Nesse exemplo aí, eu tive que rodar 2 vezes o programa para nivelar os 2 áudios completamente. Reparem que havia ruídos de fundos que eu deixei propositadamente. Esses ruídos, em situação ideal, teriam que ser tratados antes, porque uma vez que o áudio mais baixo ele é amplificado, ele amplifica também os ruídos. Para o áudio que está mais alto não há problema, porque o aplicativo ele corta excessos, então não há problema. Se ele já está alto, ele cortando, ele vai cortar também ruídos. Agora, quando o áudio está baixo e ele precisa ser amplificado, é a situação ao contrário. Então, se você tem poucas informações e você vai ampliar, evidentemente haverá perda de informações e você vai ampliar também os ruídos. Agora, nesse trecho do vídeo, eu vou mostrar no Audacity como ficaram os áudios após a primeira passagem no aplicativo de nivelamento. Simulando um áudio estourado falando bem próximo do microfone. Simulando um áudio baixo, falando baixo e com o microfone mais distante. Percebo que já nessa primeira etapa já houve um equilíbrio maior. O que era áudio estourado já não está tão estourado e o que era áudio muito baixo deu uma nivelada, ou seja, já é capaz de mostrar algumas nuances. Agora eu vou passar mais uma vez no aplicativo e aí sim, nessa segunda passagem, ele já deixa os 2 áudios nivelados. Eu vou mostrar aí no Audacity também. Simulando um áudio estourado falando bem próximo do microfone. Simulando um áudio baixo, falando baixo e com o microfone mais distante. Eu deixei disponível no meu perfil do GitHub o código do aplicativo. E por falar no aplicativo, ele foi criado integralmente no ChatGPT. Inclusive, eu já criei algumas outras versões. É possível
mudar parâmetros, conhecer os parâmetros que ele utiliza, isso tudo usando o próprio ChatGPT. Eu estimulo a que façam isso. E eu agora, no final deste vídeo, vou mostrar as próprias instruções de uso e algumas dicas técnicas que o ChatGPT forneceu. Então fica aí para você ver. Respirações podem parecer exageradas e pequenas variações acabam deixando o áudio cansativo. O que esse programa faz é nivelar a percepção de loudness ao longo do áudio inteiro, mas sem destruir a dinâmica natural da fala. Isso é muito importante, porque um compressor agressivo normalmente deixa a voz achatada, sem emoção e artificial. Aqui a abordagem é diferente. O sistema trabalha por segmentos inteligentes, ou seja, ele mede o volume de pequenas partes do áudio separadamente e corrige cada região de forma suave. O pipeline completo. Vamos entender o pipeline inteiro. O processamento possui 9 etapas principais. Primeira, remoção de DC offset. Segunda, aplicação de high pass filter. Terceira, remoção de hum elétrico. Quarta, divisão do áudio em segmentos. Quinta, cálculo da loudness por segmento. Sexta, aplicação de suavização entre segmentos. Sétima, execução de compressão leve global. Oitava, normalização final de loudness. Nona, aplicação de limiter final anti-clipping. Esse pipeline é extremamente profissional. Ele combina processamento espectral, medição LUFS, compressão dinâmica e controle de pico. As bibliotecas utilizadas. Agora vamos analisar as bibliotecas. NumPy, utilizado para manipulação vetorial do áudio. SoundFile, responsável pela leitura e exportação Wave. PyLoudNorm, faz medição LUFS profissional. SciPySignal, usado para a criação dos filtros digitais. Pedalboard, biblioteca de efeitos de áudio desenvolvida pelo Spotify. Isso já mostra que o projeto utiliza ferramentas modernas e robustas. Configurações principais. Agora começam as configurações do sistema. Temos input file, que é o entrada.wave ou entrada.mp3, e output file, que é o saída.wave. Estes definem o arquivo de entrada e o arquivo de saída. E depois, sample rate igual a 48 kHz. 48 kHz é praticamente padrão profissional para vídeo. Muito utilizado em YouTube, cinema, streaming e produção audiovisual. LUFS. Agora aparece um conceito extremamente importante, que é o LUFS, que significa Loudness Units Relative to Full Scale. É uma medida perceptiva de volume. Diferente do pico tradicional, o LUFS tenta representar como o ouvido humano percebe a intensidade sonora. O código usa 2 alvos. Target LUFS Segment igual a menos 22 LUFS e Target LUFS Final igual a menos 18 LUFS. O primeiro controla os segmentos internos. O segundo define o loudness final do arquivo exportado. Segmentação. Aqui temos uma das partes mais inteligentes do sistema. Segment Duration, 2 segundos. Overlap Duration, 0,25 segundos. O áudio é dividido em pequenas janelas de 2 segundos, mas elas possuem sobreposição. Isso é fundamental, porque evita cortes abruptos entre segmentos. Sem overlap,
O áudio poderia apresentar mudanças repentinas de volume. Com overlap, o sistema cria transições suaves. Limites de ganho. Depois aparecem Minimal Gain dB, ou menos 8 decibéis, e Máximo ganho Max Gain dB, ou máximo ganho de decibéis, mais 8 decibéis. Esses limites impedem correções exageradas. Isso é extremamente importante para preservar a naturalidade. Imagine um trecho muito silencioso. Sem limite, o sistema poderia aumentar demais esse trecho e acabar elevando a respiração, o ruído e a reverberação. Então, o clamp de ganho protege o áudio. DC Offset. Agora começamos o processamento real. Primeira etapa, remoção do DC Offset. DC Offset é um deslocamento da onda sonora em relação ao zero. Na prática, isso pode reduzir headroom, atrapalhar medições e piorar alguns processamentos dinâmicos. O código calcula a média do sinal, depois subtrai essa média do áudio inteiro. É uma solução simples, matematicamente elegante e extremamente eficiente. High Pass Filter. Depois vem o filtro de High Pass. É o filtro de passa altas. Corte em 80 Hz. Esse filtro remove o rumble, a vibração, o ruído de mesa, impactos e graves desnecessários. Em voz narrada, frequências abaixo de 80 Hz normalmente não carregam inteligibilidade útil. Então removê-las melhora a clareza. O código utiliza Butterworth Filter. Esse tipo de filtro é muito usado porque possui resposta suave e estável. Vamos para a etapa de DRAM. Agora entramos numa parte muito interessante. Remoção automática do RAM elétrico. O código cria filtros notch em 60 Hz, 120 Hz, 180, 240 e 300 Hz. Isso remove interferência da rede elétrica. No Brasil, 60 Hz é extremamente comum em fontes ruins, cabos, interfaces baratas e aterramento inadequado. E o mais inteligente, o sistema remove também os harmônicos, ou seja, múltiplos de 60 Hz. Isso melhora bastante a limpeza do áudio. Medição LUFS. Agora temos a Get Loudness. Ela utiliza o medidor do PyLoud Norm. Essa biblioteca implementa medições compatíveis com padrões profissionais de broadcast. Se houver erro, o código retorna menos 60 LUFS. Isso evita quebra do pipeline. É um fallback defensivo, muito importante em software robusto. Leveler inteligente. Agora chegamos no coração do sistema. A função Segment Leveler é a principal inteligência do aplicativo. Vamos entender o processo. Primeiro, o áudio é dividido em segmentos. Depois, cada segmento tem seu loudness medido. Então o código calcula quanto precisa aumentar ou diminuir aquele trecho. A fórmula é ganho necessário igual a alvo LUFS menos o loudness atual. Se o trecho estiver baixo, isso dará ganho positivo. Se estiver alto, ganho negativo. Depois o sistema converte decibéis para ganho linear e aplica ao segmento. Suavização entre segmentos. Mas aqui existe um detalhe extremamente importante. O código cria fades automáticos, fade in, fade out. Isso evita mudanças abruptas entre regiões adjacentes. Sem essa suavização, o ouvinte perceberia saltos de volume,
O overlap com crossfade resolve isso elegantemente. Além disso, o sistema usa uma matriz de pesos. Depois divide o resultado acumulado pelos pesos totais. Isso garante mistura correta entre regiões sobrepostas. É uma solução matematicamente muito elegante. Compressão global. Depois do leveler segmentado, entra uma compressão leve global, muito leve, threshold menos 18 decibéis. Ratio 2:1 é a razão. O ataque 15 milissegundos. O release 180 milissegundos. Esses parâmetros são conservadores. A ideia aqui não é esmagar a dinâmica, é apenas controlar pequenas oscilações residuais. Red Room preventivo. Depois o sistema multiplica o áudio por 0.85. Isso cria Red Room preventivo, ou seja, reserva espaço antes da normalização final. Esse detalhe reduz risco de clipping intermediário. É uma técnica muito usada em pipelines profissionais. Normalização final. Agora o sistema mede novamente o loudness total. Depois, ajusta o arquivo inteiro para menos 18 LUFS. Isso entrega um volume final consistente. Muito importante para YouTube, streaming e experiência do usuário. Finalmente, aplica-se um limiter final. O limiter final, o sistema verifica qual é o pico máximo absoluto do áudio. Se ultrapassar 0,92, ele reduz proporcionalmente o ganho. Isso evita clipping digital. Clipping é extremamente desagradável, cria distorção dura, fadiga auditiva e aparência amadora. Clip Safety. Depois ainda existe o NP-Clip, uma proteção final absoluta, garantindo que nenhuma amostra ultrapasse -1 ou +1. Exportação. Finalmente o áudio é exportado no formato PCM 24 bits. Excelente qualidade para a produção profissional. Demonstração prática. Agora imagine uma narração real. Trechos baixos são elevados, trechos excessivamente altos são suavizados. Respirações não explodem, ruídos graves são removidos. Rum elétrico é filtrado. E o resultado final fica muito mais uniforme, mais confortável e mais profissional. Tudo isso sem destruir a naturalidade da fala. Por que esse projeto é interessante? Esse projeto é extremamente interessante porque mistura processamento digital de sinais, engenharia de áudio, matemática e programação Python. Além disso, ele demonstra vários conceitos importantes: filtros digitais, LUFS, compressão, limitação, crossfade, normalização e processamento segmentado. É um excelente projeto tanto para programadores quanto para criadores de conteúdo. Melhorias futuras. Esse sistema ainda pode evoluir bastante. Por exemplo, detecção automática de silêncio, tratamento separado de respiração, noise reduction adaptativo, compressão multibanda, detecção de plosivas e até IA para análise vocal. Também seria possível criar interface gráfica, versão batch, processamento GPU ou integração com DAWs. Encerramento. Se gostou desse projeto, você pode expandi-lo para criar plugins VST, ferramentas para podcast, sistemas automáticos de pós-produção ou pipelines completos de masterização de voz. E o mais interessante,
tudo isso utilizando Python. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço.